E aí, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Controle Contábil. Esse podcast que é uma iniciativa exclusiva do escritório Controle Contábil, que tem sede aqui em Itu e também uma filial agora em Salto. E a ideia desse podcast é a gente trazer conteúdo relevante para os empresários, primariamente, especialmente para os nossos clientes, mas também para os empreendedores em geral, através de bate-papos, entrevistas. A gente espera trazer conteúdos relevantes aí para os empresários. Eu sou o Roberto Martino, sou contador com CRC ativo, já estou aí há 21 anos no mercado, sou do controle contábil. Comigo também aqui o Gabriel Campreguer, conhecido na cidade aí, contador também com CRC ativo, coincidentemente também há 21 anos no mercado. E aí, Gá, que alegria, estamos juntos aí nesse projeto, hein? E fala da sua expectativa aí para esse podcast. Fala, Robertinho. Cara, quando a gente começou com a ideia, tudo foi muito simples no sentido de criar algo para o empresário, né? A ideia, aqui você não vai ouvir falar de contabilidade, né? Aqui a gente não vai discutir razão, diário, apuração tributária, Receita bom, né? Federal, isso aí a gente faz no dia a dia. Aqui a gente quer discutir temáticas relacionadas a uma empresa, tudo que cabe dentro de uma empresa. A gente vai falar de gente, a gente vai falar de processo, a gente vai falar de gestão, a gente vai falar de inovação. Então, a gente quer que o empresário se sinta à vontade para discutir, trocar uma ideia, mandar uma dúvida, mandar aquela mensagem. E sempre num bate-papo descontraído, nada formal, nada como um escritório de contabilidade. Basta a formalidade da nossa vida, né? Basta cumprir prazo de Receita Federal, essas coisas. Aqui vai ser um momento de diversão e de troca de ideias. Excelente, maravilha. Bom, vou introduzir aqui nossos convidados, mas antes de introduzir, já vou deixar para você o recado. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber a notificação. Cada vez que a gente lançar um vídeo, você vai ser notificado e vai receber mais conteúdo relevante aí para o seu negócio, tá bom? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Bom, vou introduzir aqui primeiramente um dos nossos convidados e olha o currículo do camarada aqui. Tem muita linha aí? Rapaz, ó, formado em Ciências da Computação. Está na área da computação desde 2007. Na USP. Na USP. Olha só. Na área da computação desde 2007, trabalhou no UOL, participou como líder de time na aquisição do PagSeguro, que depois se transformou em PagSeguro, né? Na criação da famosa Moderninha, a maquininha Moderninha. Se você usa a Moderninha, ó, camarada que participou aí, está aqui hoje. Acompanhou esse processo de 2011 a 2016, da evolução da Moderninha. Foi morar nos Estados Unidos, trabalhou numa startup lá chamada Credible. Trabalhou no segmento que é uma empresa que faz empréstimos para estudantes. Essa empresa teve IPO, para quem não sabe o que é IPO, é uma oferta pública de ações na Bolsa de Valores. Ela foi comprada pelo Grupo Fox, olha o que era essa empresa. Aí ele voltou para o Brasil, trabalhou na PagSeguro, daí relacionado mais ao banco digital. Participou de avaliações de potenciais startups para a realização de compras. Trabalhou no Itaú. Depois trabalhou na startup Melios, que é a empresa que faz cupom de descontos para lojas online. É isso, né? Que ela faz. É isso. Por 2 anos. Trabalha hoje, olha só, Gá, como superintendente do Itaú, hein? É brincadeira. Na área de seguros e capitalização. O currículo aqui já deixou toda a estrela aqui bem clara, né? Seja muito bem-vindo, querido Héctor, e toca aqui. Valeu, rapaz. Roberto. Olha, eu estava falando pro Gá que para mim é nostálgico estar aqui com você aqui agora. A gente se conhece já aí há coisa de 20 anos atrás, né? Eu ia lá no condomínio de você e do Gá, né? Jogava bola lá, brincava, batia papo, né? Você era bem mais magrinho, viu? Bons tempos, né, Mas você não tá gordo, não. E também, se tiver, não é da minha conta, né? Mas seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Obrigado, Roberto. Prazer demais estar aqui junto com vocês. Uma honra. Obrigadão pelo convite. Oh, maravilha. E o negócio da Gov não é esse, mas é um puta de um negócio interessante, viu? Você pode até falar sobre... Um pouquinho. Show. Vale a bem pena. bacana, um negócio voltado para gestão pública. É uma ideia bem legal. Muito bom. E o outro convidado não fica atrás, não. Olha só o currículo do camarada aqui também. É formado em propaganda e publicidade, sócio e fundador da Followwise, empresa de gestão de leads na área automotiva, da telecomunicação, educacional, imobiliário e de serviço, mas mais voltado
para a área automotiva, né? Desde 2014. É isso, né? Isso. Tem 12 mil usuários em todo o Brasil. Pode imaginar o que é isso, gente? 12 mil usuários em todo o Brasil. Olha os clientes do camarada. Allianz, Sul América, Kawasaki, Kia Motors e BMW. Possui mais de 45% de clientes das concessionárias BMW e mais de 40% das concessionárias Toyota. Tem cerca de 20% de todas as concessionárias do Brasil. Pode imaginar isso? Está entre os 2 líderes de mercado do ramo nacional, de leads voltados para a área automotiva. Possui o selo GPTW, Great Place to Work, traduzido um grande lugar para se trabalhar, um selo que indica que a empresa segue as éticas de trabalho, pensa muito no bem-estar do funcionário. Seja muito bem-vindo, André Gil, da Followwise. Obrigado, Roberto. Ô, Andrezão. Cara, a gente precisa trazer gente com um currículo menor, porque só a introdução, cara, você perdeu uns 5 minutos. Já foi aí, ó, quase 10 minutos do podcast só com a introdução de currículo. É verdade, cara. Bom, muito obrigado pelo convite aí. Isso é só o primeiro, hein? Já pensou? Ó, e aqui eu tô muito à vontade, porque assim, um é meu irmão de vida, né? A gente tá junto a vida toda. E o outro é meu cliente, nosso cliente, né? Lógico que você tá com a gente de novo. Há muito tempo, ele já falou que teve projeto X, Y, a gente já passou por tudo isso com eles, cara. O que deu errado, o que deu certo, né, André? Já me ajudou nos perrengues, já tivemos muita coisa junto. Que legal. São prazer. 2 caras de casa. Muito legal ter vocês aqui, uma alegria muito grande. Isso é só o primeiro programa, hein, gente? Imagina o que vem pela frente. O que nós vamos falar aqui hoje? Ó, o tema do nosso programa aqui hoje vai ser como 2 startups bem-sucedidas podem ensinar lições para os empreendedores. Então, qual que vai ser a temática aqui? Então, a gente vai falar como ser criativo, desafios para crescer, todo mundo lida com isso, né? Como conseguir um investidor, será que é necessário, será que não é? Vamos ver também outros desafios inerentes para quem está começando um negócio. Vai ser muito legal o bate-papo, sem dúvida. Então, primeiramente, falando sobre como ser criativo, tá? Existe um mito que as pessoas imaginam que, assim, ser criativo é inato da pessoa. Ou a pessoa nasce com aquilo ou ela não é criativa. E a gente viu, né, Gá, em 2 palestras que a gente foi, em 2 eventos de grande porte contábil, né, dos maiores da América Latina, um que foi o Synergy 2022 e outro que foi o Com 23, a gente viu 2 palestrantes, que é o Gustavo Caetano e a Marta Gabriel, que são 2 grandes nomes, não do Brasil, mas do mundo, sobre inovação, falando que inovação não é ser mirabolante, pensar em coisas assim estratosféricas, mas às vezes você pensar em soluções simples. O Gá vai se lembrar que o Gustavo Caetano, ele falou, por exemplo, que o iFood ele nada mais fez do que pensar uma solução simples que resolvia a dor de quem ia pedir um fast food pelo telefone. Uma solução simples virou um grande negócio. Ele falou, por exemplo, da Amazon. Quando você vai no supermercado, você pega o produto, põe no seu carrinho, chega na fila do caixa, você tira do carrinho, põe na esteira do caixa, tira o produto, põe na sacola, põe no carrinho de novo, tira do carrinho, põe no carro. E se o cara mandar em apartamento, ele põe no carrinho do apartamento para levar até o apartamento. Depois desce e devolver. Olha só. Então, o supermercado não está preocupado com o cliente. Alguém pensou na dor do cliente. Todo esse trabalho. E a Amazon fez isso. Então a Amazon criou um carrinho cheio de câmeras em volta dele, com um tablet na frente do carrinho. Hoje eu tive a curiosidade de ver o carrinho. Você tira o produto, ele vai... Pip, já entra ali no carrinho. Você gostou do barulhinho do pip? Foi bom. Foi bem. E aí você já vê ali quanto está ficando a conta, já paga ali, não passa por caixa nenhum, vai direto para o seu carro. Então, não é uma solução mirabolante, é uma coisa simples, pensado para resolver a dor do cliente. E aí ela fala, a Marta Gabriel falou nesse evento que nós somos esse ano, que para você ser criativo é só você ser observador, existe método para ser criativo, e pensar em como resolver a dor das pessoas. E aí, com base nisso, eu gostaria de perguntar aí para o André. André, como é que você vê a sua equipe, como você e a sua equipe criaram ideias inovadoras na sua startup? O que vocês pensaram em dor para resolver? Bom, primeiramente, assim, eu também concordo muito com essas colocações, né? Assim, inovação não é criar nada mirabolante, até porque a gente não consegue criar nada mirabolante a todo tempo, né? Mas resolver os problemas de uma pessoa, de
público, de uma sociedade, enfim. Acho que se você resolver o problema de uma sociedade de uma forma diferenciada, para mim isso já é ser inovador. A Followise começou com uma solução de uma dor nossa, né? Que eu até estava comentando agora há pouco, a gente tinha essa dor de não enxergar o que o nosso cliente fazia com o lead que a gente tirava como agência. Então, a gente criou uma solução que a gente conseguiria ver de onde veio o lead e o que o vendedor do nosso cliente estava fazendo. Então, assim, a gente foi inovador ou não? Eu acredito que sim, porque resolveu uma dor de um segmento, né? Hoje a gente atua, como você falou, quase 20% do segmento automotivo e é uma dor que a gente resolveu naquele momento. Depois, o nosso processo inovador, né, de evolução da ferramenta vem do cliente. Então, assim, a gente observa muito as dores do cliente, o que ele tem passado de problema, quais são as necessidades do cliente e aí a gente parte para estudar como a gente faz para melhorar esse processo deles, né? Então, assim, ele tem uma dor, a gente olha lá e fala, cara, como que a gente resolve essa dor? E aí o time de produto analisa as melhores soluções, aí pergunta para os outros clientes, né, se a dor é a mesma, confirmou a dor é a mesma, a gente implementa e segue esse processo de inovação e melhoria da nossa ferramenta. O início da inovação então vem do sucesso do cliente, então? De uma relação, ou vem do suporte? É dali que surge? Estamos com um problema assim no cliente. O que você acha do produto? É meio que nessa linha de esteira? Sim, também. Vem do suporte, vem do time de CS, vem do vendedor que conversa na ponta ali oferecendo uma solução, vem do nosso próprio time interno, né, que analisa o resultado do cliente para entender o que está dando errado ali. Mas, assim, na minha visão, é sempre escutar um público, né? Você vai inovar sempre escutando um público, um grupo de empresa, grupo de pessoas, países, enfim, é sempre escutar pessoas, né? Pessoas e dores. E aí, imagino também que você acreditar na sua ideia, né? Como a gente ouviu nessa palestra que eu comentei. O Gustavo Caetano falou assim, não adianta você ter a ideia do Uber antes do Uber e não aplicar. O Uber vai ter a ideia e põe em prática e virou Uber. Sim, eu tive uma experiência bem interessante, assim, no meio assim, acho que tinha uns 2 anos a Followise. Eu tinha ido para os Estados Unidos, fiquei 6 meses lá e voltei. Lá tinha um monte de aplicativo, esses de contratação de faxineira, de manicure, tudo por aplicativo. Eu voltei para o Brasil, eu falei, vou criar um negócio desse no Brasil, né? Aí desenvolvendo, junto com um amigo meu, a gente desenvolveu um sistema chamado Manicure, que era um marketplace de manicure. Cara, a gente ia lançar no mês, o Thales Gomes apareceu com o Singu, com o aplicativo dele de contratação de serviço de beleza. Então, assim, ele teve a ideia no mesmo tempo que a gente. Então, assim, só que ele tinha mais dinheiro, né? Então, ele conseguiu ter mais sucesso. Mas, assim, cara, você tem uma ideia agora, pode ter 10 pessoas no mundo que teve a mesma ideia que você. Que legal. Então, se você não demorar para executar, você acaba perdendo time, né? Ô, Héctor, eu queria te perguntar também, assim, você que foi da alta gerência de grandes startups aí que já surgiram, houve algum momento em que houve um certo bloqueio criativo? Alguém esperava, Héctor, a gente precisa de uma solução aqui e aquela questão da criação, de pensar na solução não vinha e você pensar, puxa, eu tenho prazo, como é que eu vou fazer? Já aconteceu contigo isso? Olha, eu acho que é um desafio assim do dia a dia, né? Tem o problema, você tem um produto rodando, né? Quando já está numa empresa, sei lá, mais estabelecida, com alguns produtos na rua, você tem o problema de todo dia ali do produto, pequenas inovações, pequenas melhorias. Isso vale até para coisas de plataforma, né? Sempre o conflito de, puxa, eu tenho que resolver isso daqui, tenho que resolver rápido, não bate muito aqui com a minha estruturação que está caminhando em paralelo. Então, assim, esse é um negócio que acontece, assim, esse conflito, mas acho que o certo é aprender a conviver com isso, porque você vai ter que... não tem jeito. Você tem que olhar para os dois lados mesmo e caminhar. E a parte, assim, de bloquear a inovação, eu acho que está mais nas pessoas ali no dia a dia do que, sei lá, na liderança da empresa, sabe? Acho que dificilmente uma empresa vai bloquear a inovação, né? Acho que é mais o pessoal ter consciência de que inovação não precisa ser um negócio gigante, né? Pode ser ali aquele problema... Um exemplo, assim, sabe? Só para tangibilizar. Quando a gente estava numa das etapas da moderninha ali de decidir como que seria a ativação da máquina que chegava na casa ou no estabelecimento comercial, existia-se um modelo como aquilo funcionava que precisava de uma pessoa que ia lá,
ligava para uma central, batia uma senha e tal. E a gente conseguiu inovar naquele processo. Falou, poxa, a gente tem uma vantagem, a gente tem um portal aqui, uma área logada que a pessoa precisa de senha para entrar. Deixa a própria pessoa entrar lá no portal, pegar a senha dela, digitar na máquina e ativar. Assim, não é um negócio de outro planeta, mas o que isso poupou de custo, acelerou de tempo, né, para a máquina chegar e funcionar, enfim. Então, são coisas que eu acredito que não precisa assim, de um direcionamento tão firme da liderança da empresa. Acho que é mais todo mundo ter consciência de que dá para fazer nas pequenas coisas, assim, sabe? E eu acho que o exemplo dele, até acho que acho que foi o próprio Gustavo Caetano que num desses eventos que a gente foi, ele citou. Cara, às vezes inovar é simplesmente simplificar um processo. Exato. O exemplo da questão da moderninha é isso. Ele simplificou um processo que estava ali, dava mais trabalho fazer daquele jeito, gerava mais custo, etc. Simplificou um negocinho que, porra, inovou. Né? Criou algo novo que agregou valor ao cliente, que agregou valor ao outro lado da relação. Então, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas. Foi quando quero criar um negócio mirabolante. Cara, às vezes não é criar um negócio mirabolante. É simplesmente simplificar e facilitar a vida de quem está do outro lado da relação. Ponto. Exatamente. E às vezes a solução parece que está na sua mão, né? A gente, nessa palestra aí, ele falou algo interessante. Por exemplo, a Porto Seguro. A Porto Seguro pensou, cara, eu lido com os caras que pensam no seguro da casa, eu tenho que ver o móvel dele, eu tenho que pensar na estrutura da casa. Por que eu não posso entregar a instalação dos móveis dele, pensar em tudo que está relacionado com a casa do cara? E os caras criaram essa solução também. Então, às vezes, tá na sua mão a solução e às vezes está buscando algo mirabolante, como o Gabriel falou, né? Acho que é bem por aí. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Quando vocês pensaram em inovações, o André com o seu próprio negócio, o Ettore, nas empresas que trabalhou, alguém já chegou a falar para vocês a sua ideia é uma bobagem? E se isso aconteceu, como é que vocês lidaram com isso? Começar? Pensando aqui. Acho que não exatamente dessa forma, de a sua ideia é uma bobagem, mas já teve casos de, puxa, isso não para de pé, isso não funciona, ou uma barreira mais assim em aceitar, né? Mas, e no final acho que vai da insistência da pessoa, né? De mostrar, olha, mas o caminho que a gente está seguindo, tudo bem, ele, né, parece mais claro aqui e tal, mas ele vai levar muito mais tempo. Vamos testar, então, vamos fazer uma coisa pequena aqui só para comprovar se isso daqui realmente não funciona. Então, acho que, enfim, um caso assim mais específico que eu lembro foi o checkout, né, do PagSeguro, a parte online dele ali. A gente tinha uma questão de como manter ele funcionando em momentos de manutenção da plataforma, né, que chegou um momento que tinha muito volume de vendas e muitas vendas, né, online, acho que você acompanha ali, é uma questão de, puxa, você leva a pessoa até o site, a pessoa se convence de comprar e chega na hora do pagamento, falhar é péssimo, né? Então, a gente tinha o desafio de, não tem mais essa de janela de manutenção, tem que estar 24/7 no ar. E a gente tinha um plano todo estruturado, mas que ia levar um bom tempo para construir a plataforma nova e tal. E aí eu cheguei com uma proposta assim de, poxa, vamos duplicar o ambiente aqui, meio que duplicar a infra, duplicar tudo e vamos ficar assim por um tempo. Então, assim, teve uma dificuldade de aceitação, mas depois a gente conseguiu fazer meio rápido ali para validar e deu certo. Então, acho que vai mais na insistência. Assim. Se você tem bastante convicção, tem que apostar mesmo. Você diria que é a convicção que segura a ideia? Às vezes porque pode não parar de pé mesmo. Sim. Sim. Então, não é que às vezes você... Às vezes a tua ideia realmente pode estar errada, óbvio. E você, André? Teve de lidar também? Assim, eu nunca fui de ter muitas ideias assim relacionadas a negócios, né? Assim, de criar. Eu tenho um monte de ideia hoje, né? Que eu quero criar muita coisa ainda. Mas assim, teve um episódio específico que aconteceu com a gente. A gente estava bem no começo. Acho que tinha, sei lá, 2 anos de empresa, 3. A gente foi participar de um processo para entrar numa aceleradora de startup. A gente passou todas as etapas, chegou na última para falar com o cara lá que ia escolher. Aí ele deu um feedback e falou, cara, a sua solução não é escalável.
Ele deu um feedback negativo ali pra mim, que eu falei, cara, não é possível, né? Esse cara tá errado. Eu Assim, acho que Você aí provou tá pra grande- ele. cara, daí me deu um gás. Eu falei, não, eu preciso fazer esse negócio funcionar. Já que esse cara me falou isso. Será que dá pra dizer que aí que é o grande segredo do negócio? Porque se você é um cara que fala, não, tá certo, minha ideia não vale nada. Isso Acho viraria que pó. não parar no primeiro não, né? Porque não você já vai ter de monte, né? Você pode pivotar, né? Que é o que o pessoal fala, né? No meio do startup. Desse modelo aqui não vai dar certo. Então vamos tentar mudar um pouquinho e ajustar para ir para esse outro aqui, vai. Então, assim, Se adapta à situação, né? adapta, mas Tem que ser muito adaptável, né? a Eu acho persistência que é chave O fundamental. produto final assim. não é o que você imaginou do início, provavelmente. Óbvio que não. Você teve que alterar muita Sim. coisa, né? A gente Nossa. tem que adaptar. Eu imagino que deva ser uma dificuldade grande em entender a linha tênue quando você imagina que você tem que ter personalidade, mas não ao ponto de ser teimoso quando uma coisa já se provou que não é legal também, né? Sim. Eu acho que isso... Mexe com orgulho, ego, etc. Criei isso, pô, sonhei isso à noite. Mas Esse é o negócio da minha vida. acho que para o mundo de startup o ponto é encontrar um jeito mais barato de tirar a prova. Nem sempre é simples, né? Às vezes qualquer coisinha envolve um investimento e tal. Na verdade, no início falta dinheiro, né? Isso, mas acho que o caminho é esse. Acho que às vezes não é fazer a ideia, mas achar o pedacinho importante que comprova, né? Se aquilo vale ou não. O André falou agora antes da gente começar que, tive uma ideia, coloquei na planilha e falei, isso aqui vai gerar milhões, né? Aí você falou, e aí vamos. Eu ainda estou no caminho. Tá certo. Mas eu escutei uma vez um cara falando, não se apegue a ideias. Teve uma ideia, executa. Não deu certo, ajusta, até você não pode se apegar também e querer ir pro resto Ser da vida. apaixonado Se pela apaixonar. Tem que se adaptar. A gente tá falando desse negócio de startup, etc. Acho que a vivência que o Héctor Maior teve aqui no Brasil com startup, acho que foi na Melios, e você vive no mundo das startups. As startups se ajudam? Existe um ambiente assim meio colaborativo? Ou cara, não? É um negócio meio cada um por si, vamos cada um nadar para um lado. Eu acho que tem comunidades. Quando a gente começou a escalar a Followise, eu comecei a participar de um evento de startups em Sorocaba. Então tinha um movimento ali de várias startups juntas. E eu tive uma grande sacada lá, que o cara só me lembrou de um trecho do livro Arte da Guerra, que fez eu mudar uma estratégia na empresa que fez a empresa crescer. Então, assim, foi uma sacada de uma outra startup que eu tive para alavancar o crescimento da empresa. Então, eu acredito que se ajuda sim. É óbvio que tem os ecossistemas, né? Sim, Isso, claro. eu diria isso, tem alguns ecossistemas, tem fases, né? Então, assim, quando a startup tem ali algum investidor anjo por trás, que é do ramo, pode aproximar outras empresas e facilitar. E entre as startups aí é isso, tem os ecossistemas em que o pessoal troca informação, assim, acho que entre grupos também, né? Existem grupos de CTOs que trocam experiência, que no evento que eu tive ali a semana passada. Então, assim, acho que... Se você puder até explicar o que é um norma, CTO, só para o pessoal que boa. está assistindo. Tá bom. É a sigla em inglês, né? Seria o chefe de tecnologia da empresa, né? Eu não sabia. E aí, enfim, tem grupos por aí de CTOs, né? De líderes de tecnologia dos diferentes segmentos. E aí o pessoal se ajuda. Quem aqui entende de SAP? Quem sabe qual que é uma empresa boa de implantação de SAP? E aí troca-se informações e tal, e experiência e tal. Isso ajuda muito. Vamos falar agora de um segmento aqui que é um desafio, acho que para qualquer empreendedor no Brasil, né? Que é o desafio para crescer. Como é que vocês conseguiram construir credibilidade no estágio inicial, especialmente quando você enfrenta uma concorrência estabelecida, né? Você vai chegar no cliente, você não tem um case de sucesso, você não tem uma carteira para comprovar o seu sucesso. E às vezes está enfrentando uma concorrência que tem isso. Como é que lida com isso? Eu enfrentei um pouco isso, mesmo sendo já um grupo grande, estabelecido, que era ali o UOL, PagSeguro. Quando a gente falava de maquininhas, né, não era a solução, longe de ser a solução estabelecida e confiável e etc. Né? Então, cara, a estratégia que funcionou ali foi assim, um relacionamento próximo com os clientes, uma estratégia de colocar ali como, não com a intenção de substituir totalmente, né, mas
de ser uma opção e trazer algumas vantagens ali, até que sim, que se ganhasse escala e robustez na operação e aí depois disso aí ficava mais fácil, né? Você já chegava, olha, sabe a tal rede de livraria de aeroportos, usa a gente, tal rede de supermercados, usa a gente. Aí facilitou. Mas vocês trabalharam com uma estratégia de marketing também muito forte, né? Foi. Teve Mas aquele isso mega já investimento, ou já estava estourado na época? Já foi depois de que estava mais estabelecida a solução, a operação, uma série de coisas. No começo, conseguir as primeiras lojas era difícil. Até os restaurantes. Todo mundo lembra do Michel Teló, né, cara? Na moderninha, lembra da propaganda lá. Não, mas o primeiro garoto propaganda era um cachorrinho verde, assim. Era um não desenho. Um desenho eu testei umas simplesinho. maquininhas da moderninha. né? Isso, mas enfim, lá a estratégia foi essa. Foi assim, não chegar querendo ocupar 100% do espaço e crescendo aos poucos. Legal. E você, André? A gente teve assim, quando começou, né, a gente fez uma planilha que ia ficar milionário em um ano. Você estava em Nova York? Ou você estava aqui no Brasil? Estava no Brasil. Já tinha voltado? Não, eu fui depois. Eu fui Ah, você foi depois? Você já foi com a planilha feita? A planilha tinha dado certo. Aí eu fui. Lá ele converteu para dólar a planilha. Então daí ia ser $1 milhão. Bom, assim, a gente começou achando, né, a gente era muito convicto com a nossa ideia, que era muito inovadora. Na época, acho que eu olhei muito a RD, né, que a RD tinha acho que uns 2 anos, estava começando a despontar no mercado. Daí eu olhei muito a RD, né, falei, os caras estão crescendo tanto, assim, contratação online e tal. E a gente lançou contratação online, assim, daí não foi, né, para frente, assim, foi algo que não virou. Porém, a gente tinha um contato de um grupo de concessionária que performava muito no meio digital, né, que é o que a nossa plataforma ajuda muito, né, a fazer vendas em plataformas digitais. Não o e-commerce, mas todo o processo de vendas. E esse cliente era case na Renault e na Hyundai. Então, assim, eles se destacavam nas redes. Então, daí o pessoal ia atrás deles. Falava, cara, o que vocês estão fazendo? Aí eles mostravam, né? A gente faz isso e isso e usa o FollowEyes, que era o nosso sistema, né? Então, assim, esse cliente foi um grande case pra gente. Mas foi o teu primeiro cliente ou não? Não foi o primeiro, mas, assim, a gente fez meio que olhando para eles. Até que chegou um momento que já estava um pouco mais maduro, que eles falaram, não, vamos contratar. E eles ajudaram muita gente a desenvolver parte da plataforma. Foi meio que alguém que acreditou no seu trabalho. E eu acho que ele moldou, não sei se o André pode me corrigir, imagino que o André meio que moldou para a necessidade. Esse cara falava, pô, mexe aqui, adapta aqui e tal. Então, ele ajudou na construção, né? A gente fez um sistema mais genérico e ele ajudou a gente muito customizável. Customizar mais próximo para o automotivo. Entendi. E aí ele mostrou para o mercado a nossa plataforma, né? Que eu acho assim, se você tem o lado, entre aspas, negativo de não ter um case, uma carteira robusta, você também tem todo o lado positivo para esse cliente em potencial de poder fazer uma ferramenta do jeito que o cara quer. Sim. Eu acho que esse é o ganho. Talvez que, de repente, quem está pensando em montar algo do tipo, está começando um negócio, pode pensar nisso como uma solução para fazer frente à concorrência já estabelecida. Né? Perfeito. Até lembrando, nas primeiras versões ali do leitor de tarja na época e tal, que era a máquina de cartão do PagSeguro que precisava de um celular e tal, foi mais ou menos isso, olhar qual segmento que não era talvez tão bem atendido assim, tinha dificuldade de conseguir máquina. Ia para meio pra caramba, né? Precisava que a transação fosse muito rápida. O público que encaixou melhor foi taxista na época. O Uber não era tão forte assim no Brasil e eles tinham dificuldade para conseguir máquina, era lento, a máquina estava sem bateria e até ligar a máquina, então uma série de coisas. Cara, o celular com o leitorzinho de tarja era muito rápido e simples. Essas vendedoras, assim, sabe, consultora Natura e vendedores assim, também era um público que funcionava super bem, não tinha mensalidade, o negócio era no celular. Comprava o leitorzinho, né? Manicures, então assim, cara, tinha uns segmentos ali que não eram grandes volumes financeiros, né, perto do tamanho do mercado, mas que encaixava para começar. Legal. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês também, assim, como que vocês fizeram para reter os clientes? Às vezes isso é um grande desafio, né? A pessoa consegue clientes com facilidade, mas na hora de manter a qualidade do serviço ou do produto, aí é um grande desafio e a pessoa às vezes perde clientes.
Se tiveram algum desafio nesse sentido, que dica vocês podem dar sobre E isso? aí, antes deles responderem, até para o pessoal de casa entender, essa ideia, essa pergunta tua, ela exemplifica qual que é a ideia do que a gente está fazendo aqui. Reter cliente é um desafio para qualquer um. É um desafio para uma startup, é um desafio para o escritório de contabilidade, é um desafio para uma pizzaria, é um desafio para qualquer negócio. Então, todo empresário dorme e acorda pensando em reter cliente. Exatamente. O empresário, a proposta de vida dele, no momento que ele foi empreender e criar um novo negócio, ele está pensando em ter a aquisição do cliente e reter o cliente. Né? Então, assim, essa é a ideia do que a gente vai fazer aqui a cada 15 dias, né? Com frequência, é discutir tudo relacionado a uma empresa mesmo. Então, desde uma startup, como para qualquer exemplo que a gente deu. E acho que é um grande desafio, né? Na hora que você está adquirindo o cliente, todo mundo faz muitas promessas, né? Mas depois é difícil manter as promessas que se cumpram, né? Como é que vocês lidaram com esses desafios aí? Olha, acho que casa um pouco com aquela primeira parte que a gente falou, né? De resolver um problema de verdade da pessoa. Então, acho que a gente fala muito lá em, sei lá, percepção de valor do produto. Então, tem que estar sempre preocupado com isso, né? Poxa, estou resolvendo de verdade o problema dele. A minha solução é a que melhor resolve esse problema. Tem algum problema adicional por perto ali que eu poderia começar a resolver também para aumentar ali a percepção de valor, justamente. Então, acho que uma parte da resposta seria essa, assim, sabe? Ficar de olho em quão efetivo você está sendo e o que está acontecendo no mercado também para você manter essa posição de boa percepção de valor para o cliente versus o que ele te paga, assim. Acho que... E aí, lembrando mais no Melios, assim, acho que a percepção de valor era meio clara, né? Você vai lá, compra algo online e ao invés de pagar os R$800 no produto, você paga os R$800, mas depois você recebe 80, 50, não sei, de volta, né? Então, acho que lembrar disso, né? Lembrar, poxa, o seu cashback caiu, aproveitar para mandar uma mensagem, dizer, olha, agora tem tais promoções. Compra os então, Bitcoin aqui. Acho que o estar em contato com o cliente do jeito certo faz sentido, assim, sabe? Você ter resolver de verdade um problema e estar em contato da maneira certa. Frequentemente. Certo, Legal. E você, André? Você falou quase tudo. Realmente você resolver um problema inicial ali também, durante o processo ali, tudo muda, né? O mercado muda, as empresas mudam, e o problema vai sempre alterando, né? Então você tem que ficar bem antenado e para isso tem que estar em contato sempre com o cliente para entender o que ele está tendo de dores novas, né? Então, assim, a gente tem esse desafio eternamente, né? Assim, no começo a gente resolvia de um jeito, daí começou a crescer, começou a ter problema, resolve de outro jeito e vai sempre melhorando, assim. Tanto que eu falava pro André, assim, no começo, que é meu sócio, né? O Anderson, meu irmão e sócio, né? Sócio da vida. E, assim, cara, né? A gente ficava incrédulo que a gente conseguia conquistar e manter cliente porque a gente atendia bem o cliente. Isso é o básico que você tem que fazer, né? Isso é o mínimo que uma empresa tem que fazer, atender bem o seu cliente. Então, a gente sempre teve isso como nosso mantra, assim, né? De atender bem o cliente sempre para manter. Mas vocês vêm de uma área, ambos, né? Vocês sempre trabalharam muito com... Você ainda veio da propaganda, de agência. Aí acho que é um pouco diferente. Mas essa área voltada à tecnologia da informação, etc., de produtos e tal, já é muito sacramentada a questão de sucesso do cliente, etc. Você já tem isso dentro do negócio. Qualquer negócio voltado para isso tem uma relação, tenta ter uma relação mais próxima do cliente. E aí é bacana para a gente... Vamos jogar para um negócio nada a ver, para uma pizzaria, para qualquer outra coisa. Cara, a proximidade com o cliente faz uma diferença danada, eu acho, na retenção. E às vezes o cara tem uma loja que vende peça automotiva, o cara foi lá e comprou um negócio para o carro dele e esse cara foi simplesmente esquecido. Às vezes a loja não... Cara, sei lá, hoje tem N ferramentas aí, vocês entendem muito mais do que eu disso, N ferramentas para facilitar isso, que te propiciam manter uma relação mais próxima com esse cliente, para que ele volte na tua loja, para que ele compre de novo a tua roupa, para que ele compre de novo a tua comida, para que ele se torne realmente um cliente de toda semana, de todo mês, de sempre que ele precisar daquele produto. E às vezes eu acho que o empresário às vezes esquece um pouco disso.
né? Eu acho que o cara tratar... Para quem não está acostumado com essa questão de um tratamento do cliente, do sucesso do cliente, é como se fosse um pós-venda do cara. Pô, e aí, o que eu te vendi? Serviu? Foi legal? Gostou do produto? Cara, chegou um negócio novo. E eu acho que falta um pouquinho para o empresário em geral entender que a nossa geração um pouco mais nova tem que ser cutucada e você vai mantendo esse cara, você vai retendo esse cara, vai criando frequência dele na tua loja. Você falou isso, bem interessante. Eu lembrei de um vídeo que eu vi esses dias na internet e um cara falando que ele recebeu uma ligação de uma pizzaria e o rapaz dizendo: seu fulano, seguinte, faz um mês que o senhor não compra aqui na pizzaria, eu percebi que o senhor gosta muito da marguerita com pepperoni, seja lá o que for. E eu queria saber se o senhor tem interesse em pedir aqui. O cara ficou tão encantado com esse pós-venda que ele falou, pode mandar, né? Eu acho que parece um diferencial, não deveria ser, mas é um diferencial no país que a gente vive, né? Mas as pessoas têm muita dificuldade, como o Gabriel falou, de manter esse contato. Eu me lembrei do evento que a gente foi, um outro evento contábil, em que o Rony Meisler, dono da marca Reserva, né, do Brasil, ele falou algo interessante, que ele faz um happy hour, Gabriel vai lembrar, e convida os clientes para ir lá, né? E serve os clientes, e os caras gostam de estar na loja dele e às vezes criam um vínculo afetivo com a loja dele. Vocês acham que falta mesmo isso, às vezes, principalmente para uma empresa que está começando? Sim. Quer começar? Acho que assim, essa crescente tem a ver, né, com a proximidade com o cliente ali. O que eu ia comentar, assim, acho que depende um pouco do ramo de atuação, né? Se é algo mais, vamos dizer assim, massificado, é difícil ter uma proximidade ali, de fazer um evento ali e aproximar. Mas você tem ferramenta de ter essa proximidade. Isso, tem um monte de aplicativo. Você tem tem que adaptar a forma como você vai se cenário, aproximar. mas, o que eu ia comentar é que talvez muita gente não perceba assim, mas é muito importante você olhar até diferente para quem já é sua base de clientes e para quem não é. São, assim, públicos diferentes e você tem que ter indicadores diferentes, investir dinheiro de forma diferente. E eu já vi lugares que tratam tudo igual. Vou fazer anúncio no Google, vou fazer isso aqui. E não olha para aquela base de clientes que às vezes é um telefonema, que você já sabe quem é, que consome, que gosta do seu produto. Não é muito mais fácil vender para a tua base de clientes do que você... A menos que o seu serviço seja ruim, mas deveria ser. É o famoso cross-sell, né? Vender para a sua base mesmo. Vocês tiveram uma experiência disso, né, André? Sim. Falou, teve um período que vocês tinham um novo produto para tentar vender para aquela base que você já tem, né? Sim, com certeza. Inclusive, a gente está pensando em outros produtos a todo tempo, justamente para atender algumas demandas dos clientes e também para fazer uma venda, um cross-sell, né? Aumentar o nosso ticket no cliente. Mas tem que olhar para o cliente que está na base, assim. É mais caro você conseguir um cliente novo do que você manter o que você tem. A gente tem um CAC lá que a gente não gasta isso com o nosso cliente da base. Hoje, assim. Se você puder também explicar o que é um CAC, só para o pessoal que está assistindo entender aí. CAC é... Isso eu sei. Custo, mas eu não sabia tanto dia. O CAC é o custo de aquisição do cliente, né? Então, assim, é tudo que você gasta para conseguir conquistar esse cliente. Algumas pessoas só olham a parte do marketing ali, mas tem toda a parte do salário do time de marketing, salário de vendedor, enfim, tudo que você gasta para trazer esse cliente. Legal. Então, assim, E até corrigindo um pouquinho do que eu falei, né, quando é algo mais massificado, tá? Acho que tem ferramentas, né, tem várias maneiras de você obter os dados e analisar e tal, mas não invalida de forma alguma, acho que a necessidade de, mesmo que por amostragem, você ir lá e conversar com alguns desses clientes ali. Tem milhões ou milhares de clientes, cara, pega 10, pega uma semana e vai visitar, vai conversar. Acho que nada invalida isso, pelo contrário. Legal. Só um adicional, assim, Claro. Você falou o Gabriel até falou, empresa de tecnologia, assim, eu sempre lidei, eu nunca focava muito em startup, assim, para mim sempre foi empresa é empresa. Tanto que eu fui num evento de investimento, o cara falou, não, mas startup tem que operar no negativo, eu nunca operei no negativo. Para mim é uma empresa, eu tenho que operar no positivo, tem que gerar caixa, tem que gerar caixa, dar lucro, enfim. Então, assim, eu sempre vi empresa, independente do... Eu só quis dizer que essa questão da relação com o cliente, na área que vocês trabalham, já é algo
Promovido, toda empresa de tecnologia tem uma relação, tem essa questão de sucesso do cliente, tem isso, né? Às vezes um pequeno comércio, como a gente está generalizando o assunto, um comércio aqui do centro de Itu. Cara, esse cara não tem essa percepção muitas vezes, né? Isso que eu quis dizer. Mas aqui o pessoal tem um lugar aqui que vende açaí, que eles mandam frasezinha motivacional escrita à mão, que eu acho bem legal. Não, cara, a gente foi aprendendo, e o escritório mesmo é um case, cara. A gente não tinha uma área para ouvir o cliente. Hoje a gente tem uma questão estruturada com 3 pessoas que o Roberto lidera lá, faz a gestão comercial, cara. A gente começou a perceber, o negócio vai crescendo, que você perde a proximidade com o cliente. Quando você tem 30 clientes é uma coisa, quando você tem 600 é outra. Aí você percebe que você perdeu toda a mão dessa relação. Então, assim, não é um negócio comum, não é toda a contabilidade que faz isso. E a gente tentou se aproximar, criar essa relação de ouvir, o que você precisa, o que está dando errado, o que eu estou fazendo errado para você. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que isso acaba trazendo uma retenção, né? O cara se sente ouvido. Eu ouvi de um cliente nosso, há uns 5 anos atrás, que na época o meu irmão, que era mais próximo ali ao atendimento, mais focado em atendimento, ele falou, cara, eu quero ver o que vocês vão fazer quando vocês crescerem, para manter esse nível de atendimento que vocês têm hoje. E realmente, é difícil. Batata, assim, é difícil. A gente cresceu num certo ponto que a gente teve que contratar pessoas para fazer o que a gente fazia. E o nível do atendimento... E você nunca ouviu de nenhum cliente? Caiu bem. A gente já ouviu isso. Eu gostava quando vocês eram pequenininhos. Sim. O pessoal mandava mensagem direto pra gente no WhatsApp, agora manda, a gente direciona pro... Cai no bota, aí o cara fala, cai no robozinho. E como é que você lidou com isso daí, André? Quando chegou nesse nível que você falou, agora preciso de redirecionar isso daí para a equipe, como engajar a equipe para manter esse nível de atendimento que você idealizou quando criou o negócio? Estamos lidando com isso agora, nesse exato momento. A gente trouxe um gestor mais experiente, agora no começo do ano, em janeiro, que está reestruturando toda a nossa área de CS, justamente para ser um time que dê esse atendimento ativo, que escute o cliente e consiga fazer o atendimento que a gente fazia no passado. Legal, interessante. Uma pergunta interessante. Uma pergunta agora relacionada à questão emocional da coisa, né? Como lidar com a ideia? E se não der certo? Principalmente você que começou um negócio do nada, né? O Ettore também envolveu a criação de um produto, mas principalmente você, né? Que criou um negócio do nada. E se não der certo? Como lidar com essa ideia? É uma coisa difícil. Assim, como eu falei, eu criei um aplicativo de manicure um pouco pensando nisso. E se não der certo... A Followise, eu estou criando outro negócio aqui para talvez suprir... Um backup. Um backup. Aí chega uma hora que você tem que acreditar no seu negócio, né? Acreditar no seu potencial. Isso sempre vem à cabeça, né? Assim, eu acho que eu converso com alguns empreendedores, hoje eu participo de alguns grupos também, e todo mundo tem problema. E todo mundo já pensou em desistir pelo menos umas 2, 3 vezes por ano. Então, assim, esse negócio vem na cabeça. Putz... Acho que eu vou desistir. E se não der certo, deixa eu já parar por aqui, enfim, assim, sempre vem na cabeça, né? Porque um caso que aconteceu com a gente bem complicado, acho que o Gá acompanhou bastante, na pandemia. A gente vinha de um crescimento muito forte e a gente investiu um dinheiro muito grande numa sede nova. E ia ficar pronto em abril de 2020, essa sede. Que é a que eu conheci lá? Que é a que você conheceu. Rapaz, que sede, hein? Realmente. Então, assim, a gente, na época, eu falei, não, só não vai dar certo se acontecer uma merda, desculpa a palavra. Se acontecer uma pandemia. Se acontecer uma porcaria muito grande, assim. Eu falei pro meu irmão, né, que eu sempre fui o financeiro da empresa, assim. Aí, chegou fevereiro de 2020, no meio da obra, estourando os pagamentos tudo chegando, pandemia. Isso, e em janeiro a gente tinha perdido nosso pai, né? Então, assim, a gente teve um baque da perda do nosso pai, um mês depois, pandemia, e tudo que a gente tinha construído começou a desmoronar, assim. Aí, assim, foi um momento bem difícil, a gente pensava a todo momento, né? Cara, e se não der certo? E se acabar tudo que a gente batalhou para conquistar, né? Então, assim... E um mercado que depois virou todo home office. Sim. E como lidar com isso, esse sentimento aí? Você tem que ter bastante... como posso dizer? Inteligência emocional, né, que é o termo do momento, assim. Então você tem que pensar muito emocionalmente. Na época, tanto que eu puxei um pouco mais para minhas costas a empresa porque eu estava um pouco mais seguro emocionalmente. Então, assim, eu puxei para minhas costas, fiz
fiz muita coisa acontecer enquanto o meu irmão estava um pouquinho mais abalado. Óbvio que ele me ajudou muito, ele também fez muita coisa nesse momento, assim, né? Mas o psicológico dele estava mais abalado, então eu puxei muita carga de planejar, refazer, pensar para minhas costas. Assim. Você diria que E o negócio tem que adaptar, porque a gente estava falando de adaptação, a sede não existe mais, né? Não, hoje Pô, era um negócio lindo, maravilhoso, que deixou de fazer sentido Até pra nova dentro do que realidade. dentro da realidade onde se trabalha, né? Então, Você diria que investir na inteligência emocional é muito importante para o empreendedor que está começando? sim, Então? para o empreendedor é muito importante. Inteligência emocional, assim, tem algumas coisas que eu venho estudando mais, assim, também são equilibrar as energias, né? Você tem que ter uma energia física boa, então você tem que fazer exercício, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que ter a parte emocional equilibrada, espiritual, enfim, você tem que ter esse equilíbrio para você conseguir ter energia para aguentar todo esse tranco, né? Assim, porque não é fácil empreender no Brasil. o empreendedor Então, muito emocionado não aguenta o tranco, não. Porque no Brasil é uma aventura a cada dia. Eu ia fazer um paralelo mais na visão, vamos dizer, de um funcionário. Então, assim, não tem comparação se não der certo na visão de um funcionário com a visão do dono da empresa. É legal ter essas duas Por visões. mais é interessante. que, puxa, você tem ali muitos funcionários muito engajados e tal, acho que o tamanho do risco, né, o tamanho de tudo que está envolvido é muito diferente entre os dois cenários. Mas acho que o que vale para os dois, que tem a ver um pouco com essa questão da condição física, condição emocional, seria assim, na medida do possível, nem sempre né, mas poxa, se a pessoa tiver um plano B, né, poxa, uma outra empresa ou uma outra atuação, alguma coisa, ajuda, nem sempre é possível, né, às vezes o negócio demanda Às vezes 200% da pessoa. É o negócio do cara. E acho que é uma questão financeira também, sabe? Sempre que possível, porque se toda a sua parte financeira está ali também naquele negócio, aí é difícil separar o emocional da razão e tal. Então, assim, na medida do possível, quem conseguir, né, ter uma reserva, ter uma aplicação, algo que consiga dar uma estabilidade num eventual momento de diminuir a empresa, de diminuir o ganho, pode ajudar também. Mas, assim, lembrando, né, é muito mais fácil falar do que fazer. Sim, né? Muito bem colocado, cara. Assim, ter essa reserva financeira. Quando não é teu Seguro negócio emocional. principal, quando não é teu negócio principal, pô, tô empreendendo um negócio novo. outra Cara, é muito mais história, fácil. Eu te dou exemplo. A maioria das pessoas, todos aqui sabem, tem a pizzaria. Cara, a pizzaria teve um tempo de maturação. Hoje ela tá muito bem, etc. Cara, mas por 2 anos, opa, bati aqui. Por 2 anos, cara, pô, e aí, vai dar certo? Não vai? Cara, mas eu não vivo daquilo. Né? Então, você vai tratar aquilo como sua segunda prioridade, etc. O cara que tá com a vida dele toda focada naquilo, dependendo daquilo, você cobrar dele a inteligência emocional não é fácil, né? Então o cara vai, pô, depende da minha filha, minha esposa depende disso. E aí tenta o que o André passou, esse exemplo que ele deu, cara, que é isso. E nesse exemplo que eu falei ainda, assim, a gente sempre foi muito pessoas, né? A gente sempre quis dar o melhor ambiente de trabalho, a gente sempre se preocupou muito com pessoas. A gente tenta copiar eles, às vezes. E a gente sempre foi muito amigo das pessoas. Então, nesse momento, eu falei, cara, a gente tinha acho que 25 funcionários. Eu falei, 25 famílias que podem ser prejudicadas se a gente quebrar nesse momento. Então, assim, eu e o Ana, a gente ficava muito, muito triste com isso. Tanto que a gente teve que desligar, na época, 5 pessoas. Eu chorei desligando a pessoa. Eu chorei, assim. Eu chorei por trás, né? Não na frente da pessoa, para não derrubar muito. Mas, assim, o nosso objetivo foi e conseguimos trazer as pessoas de volta na retomada da empresa. Porque desligar, porque o cara não performa, é muito fácil. Pô, muito Já- fácil já não. é difícil, Sempre já é é chato, fácil, mas assim... mas é mais... Deu risada aí, Tomás. mais Mas é mais natural. fácil, né? Pô, o cara Sim. não tá ligado. Agora, desligar porque você tem que cortar o teu custo, cara, aí é mais Nossa, dolorido. dói, cara, dói. Vamos tocar num tema agora que muitos empreendedores pensam que, assim, chama um investidor, um cara que tem a grana, a pessoa que está querendo montar um negócio, está no começo do negócio, e às vezes pensa, pô, se viesse um cara com uma grana para me dar um capital de giro, para me aumentar o meu estoque, para investir em marketing, a coisa ia explodir. Busca um investidor ou não? Vocês, no negócio que vocês trabalharam, vocês buscaram investidor, não buscaram? Se sim, porque sim, se não, porque não? Quer começar?
Pode ser. Eu Eu não passo passo a na bola, bola. assim. Eu passo a bola, depois eu pego a brecha aqui. Eu Deixa eu só pegar a rabeira, É que né? essa eu nunca tive essa situação exatamente, Roberto. Eu nunca Você tive está no lá. outro lado, né? Que avaliar para eu Então, quem quando é você foi para investidor. Melios, mas- por exemplo, já tinha acontecido tinha, o né? IPO, O já tinha IPO, acontecido uma série já era de recente, né? investimentos. E aí já tinha um tamanho que tinha, inclusive, uma área de relações O que você conheceu do institucionais Gov e talvez tal. seja um pouco mais próximo disso. Isso, pode ser. Aí estava numa fase bem inicial mesmo. Da startup do negativo, que é a história que ele conta? Não é mais ou menos isso? Só que aí também era um cenário diferente, porque eu ajudei eles o quê? A construir a primeira versão ali da plataforma para eles mostrarem para os investidores e tal, mas eu não estava junto nessas conversas e tal. Mas assim, o que eu ouvi muito dos empreendedores que eu convivi era o... Aí já mais do ponto assim, tomamos a decisão de ir atrás de investimento. É aquela coisa, você vai ouvir não um atrás do outro tal, até chegar um que acredita na ideia e compra a ideia junto com você. Mas acho que algo para... Aí falando de startup, assim, né, quem está começando, acho que o ponto para ser levado em conta tem dois modelos assim mais tradicionais, ou mais... Tradicionais não, né, mais estabelecidos. Um é o caminho ali do venture capital, vamos dizer, você pega um investimento ali inicial com alguns investidores, já com o objetivo de comprovar uma ideia, tendo essa ideia ali um pouquinho funcional, já conseguir uma próxima rodada de investimentos, já convencer um outro grupo ali de que isso pode ir para um próximo passo, e aí esse grupo entra para te ajudar a ir até o próximo passo e vai aumentando o valor ali. E tem aquela linha que tem mais a ver com o abrir uma empresa tradicional ali, que duas pessoas se juntam com um pouco de capital para investir num negócio novo e o próprio negócio é que tem que bancar o crescimento e tal. Acho que, falando de startups, o mais importante é decidir qual caminho que a pessoa vai seguir logo no começo e se for pelo caminho de investidores, de venture capital, é ter o cuidado de garantir ali, né, os percentuais que estão sendo vendidos, né, se faz sentido mesmo, se a pessoa que está comprando é do ramo de certa forma e vai agregar alguma coisa, levar até um certo ponto, mas acho que está mais por aí as decisões, assim. Sim. Esse caso que você falou é o chamado smart money, né, que é um dinheiro inteligente, né, traduzindo literalmente. Que é você pegar um dinheiro de alguém que vai te ajudar a fazer o seu negócio crescer. Não adianta só colocar dinheiro lá e... Senão é que nem banco. Senão é que nem banco. E aí os casos assim, piores, na minha visão, tem casos que assim, ideias muito boas, empreendedores muito bons, chegam e pegam um investidor que só tem o dinheiro, não que seja pouco, né? Mas tem só o dinheiro para aportar ali, em troca de um percentual alto, enquanto a ideia ainda não se consolidou, e isso já inviabiliza um próximo passo, assim, normalmente. Sim. Legal. Eu queria até falar aqui para o pessoal que assiste uma possibilidade bem interessante. Existe um site chamado finep.gov.br. É um fundo federal em que existe e ele aporta até 2 milhões para empresas que o governo, através dos seus representantes, achar como interessantes. E o governo se torna sócio do negócio e você pode trabalhar com aquele dinheiro no investimento. Ele pode ir de 500 mil até 2 milhões de reais. E numa eventual venda, o governo vai ganhar a sua participação também. Então é muito interessante. Eu acho que as empresas podem pensar. A empresa tem que ter nos últimos 12 meses faturado pelo menos 30 mil reais por mês e no máximo até 4 milhões e 800 mil no ano nos últimos 12 meses, né? Então acho que é algo que as empresas podem levar em conta daí também para poder ter essa possibilidade, né, de investimento. Legal. Vamos falar de outros desafios aqui para concluir, inerentes, né, a novos negócios, né? André, como é que você lidou com a complexidade legal e regulatória de uma startup? É um bicho-papão, não é? Muitas pessoas têm medo, né? Acham que toda essa parte legal de abrir uma empresa e tal é muito complexa. O que você pode falar sobre isso? Bom, como eu falei, né, uma startup é uma empresa, então não tem muito o que fazer, é o caminho de qualquer outra empresa. Eu tive a sorte de ter conhecido o Gabriel há bastante tempo atrás, então assim, o Gabriel sempre me apoiou em abertura de empresa, ele até brinca que eu mudo muito o endereço das empresas. Gosta de uma alteração contratual, rapaz. Então assim, eu tive muito apoio do Gabriel, vocês também me indicaram um advogado que me ajudou em muitos processos ali burocráticos da empresa.
e sempre me mostraram o caminho certo a seguir. Eu sempre perguntei, falei, esse é o caminho certo? Não vou ter problema com esse caminho? Então eu sigo o que vocês sempre me passam. Assim, Até né? porque a gente está num ambiente de insegurança jurídica num país maluco, né? Então, assim, startup é empresa, então você tem que fazer o que uma empresa tem que fazer. A empresa ter o apoio de um bom contador, ter o apoio de um advogado, nem que seja só para fazer os contratos principais, mas tem que ter. Legal, interessante. E você, Héctor? Lidou com isso também? Sim, mas aí é mais ou menos na mesma linha, assim, é ter uma estrutura, né, jurídica ali, contábil, que consiga dar o suporte. Determinados negócios têm coisas bem específicas, assim, né, a gente olha agora recentemente ali a questão de contas digitais, PIX, né, um negócio novo ali, super regulamentado pelo Bacen e que as regras vão surgindo, né, ao longo do caminho. E então, assim, acho que o mais importante, acho que é não tentar fazer ali de orelhada, né? Ter alguém que consiga entender disso e cada um se concentrar no que é bom, né? Até porque o empreendedor precisa focar no negócio, né? Não ficar estudando lei. Não faz sentido. O que eu já vi foi meio que no aspecto ali da inovação e tal, momentos em que uma ideia super legal, na hora de colocar no ar, chega alguém ali do jurídico, do regulatório, e fala, pô, mas não pode fazer assim, tem que pegar o aceite do usuário dessa forma. O pessoal fala, não, quer saber? Vamos fazer assim, vamos deixar o aceite menorzinho. Escondidinho aqui. Mas, vamos mandar um e-mail assim que a contratação acontecer, ou algo nessa linha. Acho que não existe uma maneira de otimizar ali, de você não ferir a regra e tal, mas também não escrever ou prejudicar ali tanto as experiências ali, quando a gente fala de experiências digitais. Acho que tem espaço para otimizações ali, sem ferir nenhuma lei, vamos dizer assim. Legal. Eu participei de uma palestra que o cara ele criou um produto de manipulação para pet. E na ideia foi tudo muito legal, muito lindo, maravilhoso. Quando ele foi lançar, tinha as regras não lembro, não é Anvisa, enfim, tinha o regulamentador ali que não deixou ele montar esse negócio. Daí ele ficou mais de um ano esperando sair todas as aprovações para aí ele colocar o negócio dele a rodar. E, cara, ele gastou puta de um dinheiro com tudo, pesquisa, fábrica, linha de produção, tudo. Ficou com esse dinheiro parado assim, cara. Ele só não quebrou porque acho que ele tinha uma reserva, como você falou. Errou o time do investimento, né? Sim. A estratégia, né? A gente tinha que olhar para isso junto, antes, desde o começo, né? Já aconteceu com a gente. O cara queria fazer uma comida natural de cachorro. Não lembro bem a história. Mas precisava de um registro no mapa. O registro no mapa não é de ontem. Vai sair ontem, sai amanhã. Não é simples. Então, às vezes a pessoa acha que está muito simples a ideia, mas tem realmente uma questão regulatória. Por isso que tem que ter apoio do... Sim, tem que ter um profissional lá. Um contador bom, um advogado Eu queria bom. que você falasse, até para quem avaliar, tem um investidor e achar algo interessante, aquele modelo SCP, né? Porque às vezes o investidor não quer aparecer perante terceiros e não quer entrar num contrato social. Fala um pouquinho desse molde, que é uma solução interessante até para os empreendedores saberem. Cara, e a gente acaba vendo muito só no ramo... Só não, né? Mas a gente vê muito no ramo imobiliário, né? A sociedade de contas de participação. Tem muito investidor interessado no teu negócio, investir no teu negócio, que pode ser teu parceiro, e que ele não quer aparecer, ele não quer participar da questão administrativa, não quer se expor a nenhum risco. E às vezes isso é bom para você também, empresário, que vai tomar um dinheiro muitas vezes mais barato, etc., e que esse cara não vai interferir na administração, né? Não é um sócio teu, é um investidor. A SCP é um caminho, né? Existe o sócio ostensivo, que é o cara que vai estar à frente do negócio, o cara que é o empresário realmente que toca a operação, e tem aquele cara que colocou o dinheiro, que aportou e vai participar dos lucros. Então, assim, é uma alternativa, bem lembrado. Como a gente falou, acaba sendo um modelo muito comum na atividade imobiliária, né? Quando tem um investidor, vou construir um prédio e tal, peguei um investidor, fiz um contrato de SCP, mas ele não tem restrição para nenhum tipo de negócio. Você pode ter um cara que vai investir numa empresa de software, num escritório de contabilidade, numa pizzaria, etc., através de uma SCP, né? Exatamente. E é interessante que nem precisa registrar na junta, né? Só tem o CNPJ. Né? Ele tem um CNPJ, a IN 2014 trouxe o CNPJ, mas ele é um contrato particular, né? Ele existe, inclusive, para que o sócio que investiu... Tanto é que muita gente fala sócio oculto, não é sócio oculto, né? Sócio participante, na verdade, o nome técnico. Mas ele é oculto, né? Porque quem aparece é o ostensivo, é o cara que toca o negócio no dia a dia.
Interessante. E até em dívidas trabalhistas, Não com vai fornecedor, participar. Não vai participar, É. né? Muito É interessante. o ostensivo que fica ali à frente. Inclusive, lembrando, a Lei Complementar 155 de 2016, ela criou a figura do investidor anjo para microempresas, empresas de pequeno porte, são empresas do Simples Nacional, podem hoje também ter um participante, um investidor, através de um contrato de participação que não seja sócio e ele não perde o Simples Nacional. Muito interessante também. Fica essa dica aí para quem pensa em adquirir um investidor. Para concluir, eu gostaria de perguntar para vocês, qual que vocês podem dizer assim que foi o maior acerto e o maior erro nas startups que tanto vocês fundaram como participaram na alta gestão? Você não precisa citar o nome, tá? Se você quiser, você pode esconder o nome, principalmente do que deu errado, né? Tá. Se você não quiser citar. É um acerto e um erro? Achei que era maior acerto só. Não, maior acerto e maior erro também. Tá. Bom, acho que de maior acerto, sem dúvida, foi a questão da moderninha ali, né? De acreditar ali que realmente tinha um espaço para fazer diferente, fazer mais simples e acreditar ali na ideia com todas as dificuldades que tinham na época, inclusive regulatórias e tal. Enfim, acho que o maior acerto foi, de fato, seguir aquele plano lá e O que fez executar. você seguir aquele plano mesmo com as dificuldades? Tá. Olha, teve uma coisa assim que chamou a atenção principal. Aí é um caso assim que aconteceu de fato. Um dos gerentes lá do PagSeguro na época, enquanto ele era só uma operação online, já era grande, né, mas era online. Ele fez uma viagem para o interior, furou o pneu do carro, parou numa borracharia ali no posto de gasolina e ele pagou o borracheiro pelo PagSeguro. O cara tinha um computador na época ali, desktop, montou e-mail para ele no Ball, digitou o cartão de crédito dele lá no PagSeguro, no checkout, sim, beleza, trocou o pneu e foi embora. Então, assim, ali foi um indício de que, pô, tem demanda, né? Tem gente aí na rua que não consegue cobrar via cartão de crédito. E aí, quando chegou para eu participar desse projeto lá, eu falei, deixa eu ver como é que funciona esse negócio de cartão de crédito. Aí eu liguei na época foi na Cielo, eu mandei e-mail, depois eu liguei e falei, eu construo o software aqui, quero ter uma máquina e tal, e nem me responderam. Tentei, sei lá, umas 5 vezes e nenhuma resposta. Pô, legal. Talvez se eles tivessem respondido, muita coisa tinha sido. Então assim, Ainda acho bem que não responderam, né? Responda seu cliente, hein, gente? Seu cliente não, responda qualquer e-mail. Então, acho que foram esses os acertos, assim, vamos dizer, foi isso que consolidou ali a ideia de a gente seguir em frente. E de erros, cara, tem erros mais assim de execução, sabe? De não tomar algum cuidado ali devido em coisas críticas, sabe? Pô, tá realmente redondo para colocar nesse cliente, tá realmente redondo para dar esse próximo passo aqui, enfim, acho que já tiveram erros mais nessa linha de você acreditar que está pronto. Soltou o produto antes da hora. Exatamente. Você não dimensionar corretamente ali o tamanho do seu lançamento, do seu produto. Às vezes é difícil mesmo, né? Às vezes você não sabe a demanda que pode vir, mas acho que é um ponto de atenção importante, assim, sabe? Tentar se cercar ao máximo de que está realmente pronto quando você fala em escalar. Né? Legal. E você, André? É difícil falar, né? Ainda mais que você é o dono do negócio. Né? Sim. Cara, mas assim, você falou antes, cara. Você falou, pô, tentei 2 vezes, 2, 3 vezes, deu errado. Sim, acho Né? que Você teve outras ideias, né? nesse negócio de tentei ideia errado, assim, um dos maiores acertos que eu vejo, assim, que a gente fez nessa nova empresa que a Followise vai fazer 10 anos, que é a minha empresa que teve mais perpetuidade, né? Sei lá qual palavra falar, mas foi controlar o financeiro, né? Assim, olhar sempre o financeiro, não ficar dando passo além da perna, até porque voltando um pouquinho à sua pergunta, a gente não teve investimento, né? Assim, então a empresa a gente no modelo bootstrap, né? Então a gente bootstrap é um modelo que você não pega a captação de investimento externo e o próprio dinheiro que entra na empresa você reinveste. Então a gente sempre foi nesse modelo. Então a gente sempre controlou muito bem o financeiro, porque no passado a gente não controlava o financeiro, o nosso salário era o que sobrava no fim do mês. E já na Followise a gente começou desde o começo tendo um salário e o dinheiro da empresa, nosso dinheiro é nosso, só contrata se tem dinheiro entrando, se não tiver não contrata. Então a gente sempre fez isso muito certinho. Óbvio que às vezes você dá uma deslizadinha ou outra, mas a gente sempre teve esse controle. Acho que esse foi um dos maiores acertos que a gente fez aí para crescer, para se manter todo esse tempo. E o maior erro que você falasse, puxa, isso aqui
Se fosse hoje, eu não faria assim. O maior erro que eu vejo hoje, eu acho que foi a não formação de liderança nesse período todo que a gente teve. É um negócio difícil, né? É difícil, assim. Então, a gente nunca se preocupou muito em preparar os gestores para assumir a nossa posição. A gente sempre foi muito operacional. Eu sempre fiz tudo, quis fazer. Se não está conseguindo direito, o que eu faço? Eu ajudo, eu faço. E a gente nunca preparou gestores para fazer. Então, assim, o que a gente fez no momento que a gente precisou de gestor? A gente pegou o nosso melhor funcionário da área ali, tirou ele e falou, agora você é gestor. E nem sempre ele é gestor. Não, nem você sempre ele tem perfil para gestor. Se você não preparou, você perdeu o melhor funcionário e não tem um gestor. Exatamente. Hoje fala-se muito da carreira em Y, né? Sim. Ou você é um especialista da área, que vai ser puramente técnico, ou você vai para a área de liderança. E às vezes esse cara, ele é técnico. E aí você bota ele na liderança. Ou ele até pode ter a ideia, quer ser líder, tem skills até para ser líder, mas você não preparou ele para ser o líder. Então, ele não tem essa cabeça de líder, de preparar outras pessoas. Então, assim, acho que esse foi um dos maiores erros que eu vejo, assim, que a gente sente um pouco disso, assim. Legal. E é comum pra caramba isso. A gente passou por isso, tem exemplos dentro do escritório também. Principalmente em empresas do tamanho como as nossas, cara. Você tenta valorizar o pessoal. E tem um Sim, ponto né? que eu não sei como que se resolve, se é que se resolve, mas que tem a ver com aquela e se não der certo, né? Porque, de novo, né? O grau de envolvimento ali do dono e de alguém que é um líder dentro da empresa não é igual, né? Não é. Como que equilibra isso e garante que aquilo vai continuar funcionando, né? Sim. Isso, para mim, é um dos problemas impossíveis de resolver. Né? Eu escutei uma metáfora bem legal nesse sentido, esses dias atrás, aí, o pessoal da Novini, que assim, eles fizeram uma metáfora que empresa é igual um time de futebol. O Gabi tá ligado ao meio do futebol, não sei vocês também, se vocês gostam muito, mas você tá na Série D ali, você começa... É um negócio, você começa na Série D, né? Você nunca vai começar na Série A se você não tiver um capital para injetar e fazer o negócio. Fazer igual o Bragantino, né? Só se tiver Red Bull para aportar. Então, você não tem, eu não tinha Red Bull, então assim, a gente começa na Série D. Então você é o jogador, você é o técnico, você é o capitão. É verdade. Você cruza, baixa a cabeça. Então, conforme a empresa vai crescendo, você vai subindo de divisão. Você vai para C. E aí você vai contratar o fisioterapeuta, aí você vai ter uma estrutura melhor de hospedagem. É isso aí. Vai melhorando. Aí você foi para B, agora você tem um pouquinho mais de dinheiro para contratar um carinha um pouco melhor. E assim, e nem sempre quem está com você na Série D é o cara que vai estar com você na Série B, conseguir jogar na Série B. Então, assim, essa é uma coisa que o empresário... Eu sei que dói, porque a pessoa... Você criou aquela relação com aquele cara. Você tem essa relação, mas nem sempre essa pessoa vai conseguir acompanhar e ser o cara que vai jogar Série B, Série A, disputar Libertadores, Champions, enfim. E esse é um negócio que o empresário tem que estar sempre bem ligado, assim. Cara, você foi bem nessa metáfora, hein? Você nem gosta de futebol, eu gostei, vou adotar ela. Muito boa. Eu fui bem, eu escutei o cara falando, copiei. Geralmente o time que estava na Série D, se um dia chegou na Série A, jamais é o mesmo, né? Sim. Então, assim, eu sei que apega é difícil, são pessoas, seres humanos, a gente gosta, né? A gente se apega. Mas, ou você prepara essa pessoa para subir com você, e ela também tem que estar disposta a isso, ou vai ficar no caminho, né? Legal, muito bom. Meus queridos, uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. O bate-papo foi maravilhoso, passou aí não sei quanto tempo, mas eu acho que já deu mais de 1 hora, não estou contando o tempo aqui. A gente ia falar meia hora. A gente ia falar só meia horinha, mas o papo foi muito bom. Queria agradecer muito o Ettore de estar aqui com a gente. Muito bom estar aqui com você, André também. Nosso querido amigo e cliente também, Gá. Esperamos que seja o primeiro de muitos vezes, aí, né? Tá bom? Boa. Valeu, obrigado pelo mesmo, convite, gente. Um grande abraço aí, ó. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Um grande abraço e até o próximo programa. Até mais. Boa.